A sociedade e as escolas têm o dever de proporcionar a cada criança e a cada jovem um ambiente de aprendizado social saudável, para que cresçam confiantes e conscientes dos seus direitos, deveres e capazes de superar os apelos do consumismo e de atuar com criatividade em prol de um mundo mais justo, fraterno, inclusivo e sustentável. De que modo podemos enxergar a criança se nós não enxergamos todos os elementos que estão fragmentados em nós, às vezes toda a bagagem, uma mochila pesada do passado. Então, sempre de novo fazer essa faxina e ver, eu estou vendo a criança diante de mim, ou eu estou vendo como eu gostaria que ela fosse? Eu estou lidando com a criança real ou com a criança que eu idealizo? Como podemos conduzir uma criança à plenitude, que é essa aspiração delas, e a nossa também, como guiá-las à plenitude se nós mesmos estamos tão fragmentados? De outro modo, se não olharmos essa criança como ser único, vamos acabar criando uma educação estereotipada, muito unificada, e que não vai proporcionar aos adultos corajosos, criativos, compassivos e confiantes que o mundo tanto precisa. Esse trabalho de uma educação humanizada, ele acontece no varejo, não é no atacado. Então, esse olhar sempre de novo renovado, tendo a consciência do todo, queremos grandes mudanças para todas as crianças. A visão de que cada ser humano vem com uma tarefa única, insubstituível. A ter um olhar mais apurado para os bebês e para as crianças bem pequenas, que muitas vezes são invisíveis na nossa sociedade. A gente não entende, né, que esses bebês e essas crianças pequenas precisam de um atendimento que seja um atendimento especializado, que não seja baseado apenas num atendimento assistencial de cuidados, mas que possa promover o desenvolvimento integral dessa criança. Mas daí eu quero chegar no varejo, né? Eu quero chegar na qualidade desse acesso. Quer dizer, que vaga é essa que a gente está oferecendo nas creches e pré-escolas brasileiras, né? Então, a gente precisa ter uma discussão qualificada na sociedade do que é qualidade na educação infantil, do que são as práticas pedagógicas que garantem com que essa criança vai ter um desenvolvimento integral, vai ter um desenvolvimento humanizado. E daí, nesse sentido, e aí agora eu entro nos documentos, a Base Nacional Comum Curricular é um marco muito importante, acho que para toda a educação brasileira, mas para a educação infantil especialmente. Tem que ter 6 direitos garantidos na educação infantil, né, que é o conviver, o brincar, o participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Isso é muito importante quando a gente pensa em termos de uma política pública, porque a gente está pensando numa garantia. A gente quer garantir que as crianças brasileiras tenham esses direitos de aprendizagem assegurados nas escolas de educação infantil. Então, desde os anos 80, principalmente, começaram a surgir diversos estudos mostrando como a criança é um público-alvo muito, muito relevante para vendas. E aí, o mais importante não é para vendas de produtos infantis, né? A gente está falando de vendas para a família, como um todo. Então, elas estrategicamente começaram a ser olhadas como esse objeto, né, de comercialização. Não à toa, desde então, a gente tem uma série de estudos mostrando o quanto que crianças são uma peça fundamental na influência de compras da família. Um último estudo que teve mais recente do ano passado mostrou que 9 entre cada 10 pais fazem as decisões de compra no mercado por influência da criança, né? E que 80% das mães sofrem uma influência ou até uma pressão excessiva da criança. Uma das consequências, para começar a trazer também, além dessa adultização e erotização precoce, uma outra consequência desse sistema, desse ciclo familiar que acaba acontecendo, né, dessa relação de consumo dentro da família, é o estresse familiar. E até, eventualmente, a gente já viu estudos também sobre o superendividamento, né, por conta disso. Então, uma pressão sobre o consumir tem que ter, e não tem agora o Dia das Crianças, e daqui a pouco tem o Natal, e eu prometi, ou a criança pediu, e tem toda essa pressão que é feita de diversas formas, né? Então, a importância da sociedade. E aí, quando a gente fala sociedade, a importância
sociedade a gente se contempla também as empresas, né? O artigo 227 da Constituição Federal, que fala da prioridade absoluta de crianças e adolescentes nas políticas, fala que essa prioridade absoluta deve ser dada tanto pelo governo, pelas famílias, mas também pela sociedade, que significa as empresas, né? E aí, trazendo aqui para o nosso tema, assim, qual é o papel das empresas nessa educação humanizadora, nesse processo de influência, né? Se a gente quer que se respeite esse ambiente tão cuidadoso que precisa ser para a criança se desenvolver. Então, é responsabilidade das empresas, principalmente, privar as crianças dessa pressão consumista, né? Porque, no fim, o que está acontecendo é uma disputa de conquista de valores dessas crianças, né? Quais valores elas vão perpassar por toda a vida? E porque é realmente muito persuasivo, é muito antiético até a gente falar sobre usar uma criança como um alvo comercial, né? Um objeto de estratégia de marketing, por exemplo. Então, acho que quando a gente fala de um ambiente, né, no manifesto também fala isso muito bem, de um ambiente de aprendizado social saudável, e eu até agregaria isso, né, um ambiente ecologicamente equilibrado, que está no nosso artigo 225 da Constituição Federal também. Isso, com certeza, esse ambiente social saudável e ecologicamente equilibrado depende também de a gente passar esses valores humanos que não são consumistas, né? Que as crianças vão poder se desenvolver e serem valorizadas como ser, né? E isso tem desdobramentos super importantes na sua saúde, no seu bem-estar, no seu desenvolvimento integral, e também tem desdobramentos em como a gente vive aqui, em como a gente coabita esse planeta com as outras espécies que estão aqui junto com a gente, né? E a outra provocação que eu coloco é como nós, educadores, pais e mães, em que medida a gente favorece ou a gente cria obstáculos para a potência de agir das crianças no mundo que elas habitam. Que a nossa experiência prática, né, como pessoas, assim como as pesquisas mostram que a gente só cria laços afetivos e vínculos com aquilo que a gente conhece, que é aquilo que a gente experimenta. Se a gente quer crianças potentes, a gente precisa colocá-las em contato com o ambiente onde elas são mais potentes. E eu não consigo imaginar um lugar que seja mais potente para as crianças do que a natureza. Então, o meu desejo para que a gente encerre essa conversa é que a gente consiga imaginar caminhos, né? Muitas vezes não parece fácil, mas eles existem, né? A gente mora num país muito privilegiado em termos de espaços físicos, em termos de clima, e a gente precisa achar caminhos para que as crianças possam ter mais acesso à natureza no dia a dia, e as escolas têm um papel fundamental nesse cenário, né? E como diz Thomas Merton, ele fala que o tempo corre veloz e escapa sobre as mãos, mas ele pode escapar como areia ou como sementes. Então hoje eu tenho certeza que foram muitas sementes lindas de todos vocês que trouxeram para nós, e que o nosso coração seja um lugar bem fértil para semear todas as sementes trazidas. Muito obrigada mesmo, que possamos contribuir para a criança ter seus direitos garantidos, como foi falado, tendo um olhar empático, respeitoso, consciente, que todos os dias nós tenhamos uma educação humanizadora, que o recurso maior seja o que está dentro, e assim o que está dentro possa ir para fora, possa contagiar, possa mover todo mundo. E se isso te move, vem com a gente e nos ajude a mover e a construir uma educação humanizadora.